São 10 horas e 41 minutos. Estamos aqui no aguardo do candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Essa sabatina que está marcada e as regras são essas, a partir das 10h40, vamos até às 11 horas da manhã. Infelizmente a gente vai, a partir de agora, tendo um menor tempo, né, para fazer os questionamentos e para o próprio candidato expor as suas propostas ao governo do estado. Até para mostrar toda a preparação aqui da CBN Campinas, ao meu lado está André Berenguel, já a postos aqui para a sabatina com o candidato. Muito bom dia, André Berenguel. Bom dia, Flávio Paradella, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Até passando a informação para os ouvintes que o candidato Tarcísio de Freitas, nesse momento, ele está em São Paulo, um encontro com lideranças empresariais do transporte de cargas, evento esse marcado para as 9 horas, no Palácio do TRC, na Vila Maria, em São Paulo, e na sequência a entrevista agendada com a assessoria do candidato para as 10h40. Então a informação de que ele está lá no prédio da entrevista, que estaria já a caminho, né, uma sala lá do hotel para a nossa sabatina. Ok, também aqui ao meu lado, o apresentador do estúdio CBN, Marco Guarizo, também aqui já a postos para esta sabatina, marcada com enquanto a gente espera. Muito bom dia, Marco Guarizo. Bom dia, Flávio Paradella, bom dia aos ouvintes. A gente acompanha bastante, né, a campanha eleitoral, entrevistas, sabatinas, debates. Eu acho que é uma oportunidade muito legal de a gente discutir a região também, né? Afinal de contas, temos milhões de pessoas nos ouvindo, também estamos disponíveis aí com imagens, né? Então é uma oportunidade de conhecer melhor os candidatos antes dessa eleição. Essa é a nossa proposta aqui. A ideia é ter uma entrevista propositiva, trazer então informações aqui para o ouvinte da CBN Campinas de cada candidato. Estamos nessa espera aí para começar a entrevista com o candidato Tarcísio de Freitas do Republicanos, e na semana que vem já temos agendadas as entrevistas com... A gente está fazendo aí com os três mais bem colocados nas últimas pesquisas, né? Então hoje Tarcísio de Freitas, e para a semana que vem temos André Berenguel. Na terça-feira, dia 20, às 10h40 da manhã, nesse mesmo horário, aqui no CBN Campinas, teremos Rodrigo Garcia. E no dia 22, uma quinta-feira da mesma semana, semana que vem, às 10h40 também, temos o candidato Fernando Haddad do PT. Tá, então semana que vem também essa continuação da sabatina, indo para o mesmo bloco, a partir das 10h40, indo até às 11 horas da manhã, a entrevista com os candidatos ao governo de São Paulo, ao Palácio dos Bandeirantes. Então já na terça-feira, Rodrigo Garcia, candidato à reeleição, governador, né, do estado, pelo PSDB, e na quinta, dia 22, entrevista já agendada, já marcada a sabatina com o candidato do PT, Fernando Haddad, aqui no CBN Campinas, também começando a partir das 10h40. Momento eleitoral, né? A gente fica nessa espera ainda pela entrada de Tarcísio de Freitas para que a gente possa dar continuidade nessa expectativa desta sabatina nesta manhã. Lembrando que já são 10 horas e 44 minutos, de acordo com a legislação, a gente não pode estender. Afinal, a situação é marcada, né? A regra é nesses 20 minutos. Então, a cada momento que passa, menos tempo tem o candidato para expor as suas propostas aqui no CBN Campinas para a região. Além da ideia de ser propositiva, como bem disse Marco Guarizo, ter o foco regional. Nós ouvimos várias entrevistas, essa semana também os candidatos estão fazendo, né, essa entrevista na Globo, e as propostas estão ficando muito com uma visão da capital. Não é uma crítica, né, à forma, mas por muitas vezes parece que o governador do estado é um candidato a prefeito. Quando se fala, né, Flávio Paradella, se fala em transporte, a primeira coisa que se fala é metrô. Lógico, é muito importante para a cidade de São Paulo, para nós do interior que vamos para São Paulo podemos usar, mas é um estado inteiro, né? E a gente sabe também, numericamente falando, que o interior decide eleições, né?
A gente viu a última eleição, por exemplo, para o governo do estado, que na capital foi um resultado, e o resultado do interior, que acabou sendo o soberano, vamos dizer assim, que elegeu o governador João Dória. Exatamente, bem lembrado, capital do estado que teve uma votação maciça para o então candidato Márcio França, e na sequência o então ex-prefeito de São Paulo, com todo aquele recall dele, ficou na segunda posição, mas no interior do estado o jogo foi bem diferente, e com isso, por uma média pouca, por um número bem pequeno, né, no segundo turno, mas venceu João Dória com os votos do interior de São Paulo, fizeram dele então o governador eleito lá em 2018, do João Dória, que deixou o governo neste ano, na pretensão de ser o candidato PSDB ao governo federal. Tudo aconteceu, né? As questões políticas e os bastidores e as apunhaladas, e assim aconteceu de que João Dória nem isso, nem candidato foi, nem candidato é. Abriu então a mão do Palácio dos Bandeirantes, saiu para ser candidato e nem candidato é, e disse que abriu mão até agora da vida pública. Essa é a promessa, pelo menos, de João Dória, de que não será mais candidato a nada, volta para a vida privada, ele, empresário, jornalista, como ele diz também. O discurso dele na reinauguração do Museu da Independência não é bem assim, né? Ele não chegou a falar em política, mas, né, discursar como empresário, ele sempre fez isso, é verdade, né? Mas os discursos dele sempre foram permeados, apesar de a última eleição ter sido o antipolítica, né? Ter usado esse tom, mas o João Dória sempre esteve junto à política, foi presidente da Embratur lá nos anos 80 e seguiu muito próximo, né, ao palanque político por muito tempo. Foi prefeito de São Paulo, governador do estado. E tudo aconteceu nessa sequência aí a partir deste ano, e ele não é candidato esse ano. Pronto. Esse é um ponto, isso é pacífico. Agora, qual será o futuro de João Dória? Eu duvido que realmente tenha aí desistido dessa vida pública. Porém, não sei qual é a intenção de voto que ele teria com as sucessões, né? Questão política, a questão contra o ex-presidente Lula, que ele era o anti-Lula, se tornou Bolsodória, e depois também se virou contra o presidente Bolsonaro, se tornou um rival, até inimigo por muitas vezes. Então ele tem aí dois inimigos, né? Com 30% de votos um, outro com 47%. Então tem um eleitorado aí praticamente de rejeição. Mais de 70% pelas pesquisas, né? Então, vamos lá, vamos agora tentar esse contato, são 10 horas e 49 minutos. Vamos tentar começar a sabatina. CBN Eleições 2022. Vamos lá, 10h49, lembrando aqui as regras, a sabatina estava marcada para começar às 10h40 e ir até às 11 horas. Infelizmente perdemos estes 9 minutos, mas estamos então em contato com o candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Até a gente agradece esse contato, viu, candidato? E hoje essa sabatina, eu, Flávio Paradella, aqui ao meu lado, André Berenguel, chefe de redação da CBN Campinas, e o apresentador do estúdio CBN, Marco Guarizo. Começando, candidato, muito bom dia, obrigado por participar aqui da sabatina da CBN Campinas. Antes da gente falar um pouquinho sobre a situação da região de Campinas, essas propostas pra gente, vou começar falando de uma coisa que está nas manchetes da semana. Tudo o que aconteceu no debate lá da cultura, a situação com a jornalista aqui da CBN, Vera Magalhães. Eu sei que o senhor já, de pronto, fez um repúdio, conversou com a jornalista, que foi também às redes sociais para afirmar isso, mas ontem à noite parecia um suposto racha dentro desse espectro político que o senhor representa. Muitos de apoiadores falando que o senhor não deveria ter pedido desculpas, não deveria ter sido essa a sua forma de lidar com tudo que aconteceu.
Tem um racha nesse momento, há 2 semanas, para a eleição? Candidato Tarcísio, muito bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que nos acompanham na CBN. Não tem racha. E eu fiz o que devia ter sido feito. Eu fiz o que era necessário fazer diante do que aconteceu. Infelizmente, um deputado estadual que recebeu uma credencial nossa, e a gente, obviamente, só deu a credencial porque se tratava de um parlamentar do partido, então a gente acredita que ele vai lá com interesse de acompanhar o debate, de torcer, de passar uma energia positiva. Jamais a gente podia imaginar que ele ia para lá para provocar, para abordar uma jornalista com um celular na mão, ou seja, para lacrar. Eu acho que isso é incompatível, não tem nada a ver. E eu sempre me posicionei da forma que eu tenho que me posicionar. Eu não estou muito preocupado também o que vão achar. Eu faço o que eu acho que é correto. Eu fiz o que eu achei que era correto. Eu tinha que, sim, emitir uma nota de repúdio. Liguei para a jornalista, pedi desculpa a ela pelo procedimento. Embora não tivesse nada a ver, mas, enfim, o cara estava lá com uma credencial que eu forneci, né, que a minha equipe forneceu. Então, eu fiquei extremamente triste com o acontecido. Eu acho que o debate não é para isso, é um locus de exposição de ideias, é um lugar para a gente tratar de propostas, para que o eleitor possa nos conhecer, e a gente tem que repudiar mesmo o que aconteceu, foi lamentável. Então vamos propor aqui, vamos colocar essas propostas do candidato Tarcísio de Freitas aqui para o interior de São Paulo. Vamos lá, Marco Guarizo, que está aqui ao meu lado. Bom dia, candidato, mas eu ainda vou nessa linha do apoio político. O senhor representa o Partido Republicanos, né, que é o mesmo do prefeito de Campinas, Dário Saad, né? E a gente sabe, o senhor tem dito em debate, em campanha, a importância econômica da região de Campinas. O que o prefeito de Campinas passou para o senhor, trouxe de proposta que foi implementada ao seu programa de governo aqui para a cidade especificamente? Olha, a gente tem um contrato estreito com o prefeito de Campinas, eles têm nos ajudado muito, né, levando aí demandas da região. A gente trabalhou já, enquanto eu era ministro, a questão da revitalização do centro da cidade, então tem uma área grande da rede ferroviária que estava lá ociosa, que vai ser incorporado no tecido urbano, num grande empreendimento que vai dar espaço aí para atividades em vários setores, inclusive no setor de cultura. Então foi um grande ganho da cidade, essa revitalização do pátio ferroviário, a utilização desse espaço que estava ocioso. A gente tem trabalhado muito a questão da mobilidade, então podem ter certeza que a gente chegando no ano que vem, a gente faz o leilão do trem Intercidades, nós vamos transformar o trem Intercidades numa realidade, porque já não tem mais nenhum óbice para a sua execução. Eu entendo que é um leilão que vai atrair interessados, a gente vai ver o trem de passageiros finalmente saindo do papel, isso vai ser importante para toda a região. A gente tem discutido muito a questão da Adhemar de Barros, da Santos Dumont e a necessidade de implementar as vias marginais, a questão dos bons pratos aí, que nós temos em quantidade insuficiente na cidade de Campinas, a necessidade de ter mais AMES na cidade de Campinas. Então, a gente tem uma relação muito estreita, de muita cooperação, e o prefeito tem nos ajudado muito com as informações necessárias que subsidiam o nosso plano de governo. André Berenguel. Bom dia, candidato. Obrigado aí por nos atender à entrevista. O senhor falou com relação à mobilidade, algo bastante importante, né, para a nossa região. Com relação ao trem Intercidade, o senhor falando de sair do papel a partir do ano que vem. O senhor, desde quando estava à frente do DENIT, ainda no governo Dilma Rousseff, depois passou pelo governo de Michel Temer e ainda como ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, acompanhando todo esse processo, né, essa história, ainda era trem de alta velocidade, ainda deveria ter uma estação que chegasse lá, rodoviária de Campinas, para a Copa do Mundo, enfim, não foi para frente. Agora o trem Intercidades é essa nova promessa. O senhor falando que colocaria já em prática a partir do ano que vem, se eleito. Agora, com relação a isso, de que forma isso pode ser viabilizado na prática? É um leilão e outra, depois de viabilizar o projeto, como se tornar economicamente viável isso para atrair realmente, né, passageiros e tudo que se planeja, para não seja algo que se aplique e depois morra. Não, o projeto ele é super viável. Primeiro que você tem demanda, tem bastante demanda. Segundo, porque o esforço de investimento foi diminuído. Nós fizemos no Ministério da Infraestrutura a renovação de contrato da Malha Paulista. E aí nós reservamos um espaço de faixa de domínio, né, que é aquela área onde os trilhos caminham,
um espaço que já está pronto, desapropriado, à disposição desse empreendimento do trem Intercidades. Então, isso reduz o esforço de investimento inicial. O segundo grande passo que foi dado também pelo Ministério da Infraestrutura foi a renovação do contrato da MRS. Nós tínhamos um conflito, ferrovia de cargas versus ferrovia de passageiros, né, que avançava aí por parte do Estado de São Paulo, principalmente na chegada à cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, do Perus até Manuel Feio, e a gente está fazendo agora essa segregação. Então, vai correr por conta da MRS uma linha exclusiva para carga, e a gente libera, então, 2 linhas que vão estar à disposição do trem de passageiros. Isso também reduz esse esforço de investimento do trem Intercidades. E uma coisa que a gente precisa perceber em termos de modelagem é que a tarifa sozinha, muitas vezes, não coloca o projeto de pé. Nós precisamos transformar em estações e empreendimentos imobiliários, usar todo o potencial imobiliário da faixa de domínio para gerar receitas acessórias. Então, o que vai tornar o projeto viável é um misto de receita tarifária com receita acessória. Nós vamos trabalhar nessa linha e eu não tenho dúvida da viabilidade financeira deste projeto, e é um projeto, do ponto de vista de mobilidade, dos mais relevantes. E inaugura uma série, porque a partir do momento que você fez Campinas-São Paulo, você vai depois poder estender Campinas-Americana, vai fazer São Paulo-São José dos Campos, São Paulo-Sorocaba e São Paulo-Santos. Ainda nessa área de mobilidade e infraestrutura, candidato, o senhor também citou aí a Santos Dumont. Essa é uma expectativa, não só o trem Intercidades, é uma expectativa e uma promessa de vários governadores e vários candidatos, mas a implementação das chamadas marginais da Santos Dumont aqui em Campinas, essa entrada Bandeirantes até a chegada da cidade, que é uma via, praticamente uma avenida aqui, porque é uma zona urbana. Só que essas marginais não saem. Entra governador, sai governador, elas não saem do papel. Como realmente tirar isso do papel e não ficar só na promessa? Me elegendo, é simples assim. Me tornando governador do estado, porque aí eu vou tirar do papel. Eu tirei do papel a Ferrovia Norte-Sul, eu tirei do papel a BR-163 Pará, eu tirei do papel a Ponte do Abunã, eu tirei do papel a Ponte de Santa Filomena, eu tirei do papel a Ponte do Guaíba, a duplicação da 116 Rio Grande do Sul, a Ponte do Araguaia. Então eu sei fazer, estou acostumado a fazer. Me elegendo, a gente vai ver essas vias marginais saindo do papel. Não precisa nem ter dúvida disso. Candidato, e para tirar tudo isso do papel, precisa de orçamento, né? E a gente está vendo cortes no ICMS, né? A gente viu nos combustíveis aí, o senhor mesmo no debate de terça-feira lá da TV Cultura, do UOL e da Folha, criticou o número, né? Quanto se paga de ICMS no Estado. Como fazer para concluir, para tirar do papel, usando a expressão do senhor, com menos verba? Você sabe que o ICMS, a arrecadação do ICMS está diminuindo, mas a arrecadação global está aumentando. No final das contas, essa experiência nós já temos no governo federal também. Quando você faz um alívio tributário, você aumenta a atividade. Observe que o governo federal baixou o tributo de mais de 600 itens, baixou o tributo do IPI em 35% e está arrecadando 30, 40 bi de reais a mais todos os meses. Então, a gente está tendo um crescimento na arrecadação. Isso porque nunca se criou tanta empresa no Brasil. Então, a gente está estimulando o setor produtivo a empreender. Então, mesmo você tendo o corte do ICMS, você tem condição de arrecadar mais. E se você der um alívio tributário ainda maior em outras áreas, você vai ver negócios voltando para São Paulo. A sua arrecadação deve crescer e não cair, em função da quantidade de geração de atividade econômica que você terá. E tem algumas questões, por exemplo, a questão da Ademar de Barros mesmo e da Santos Dumont, você tem contrato já para trabalhar, e é nesses contratos que a gente vai trabalhar para tornar isso possível, para fazer com que essas marginais aconteçam. O Tesouro Estadual tem condição de aportar para manter o mesmo nível tarifário, o mesmo equilíbrio econômico-financeiro, não onerar o cidadão e fazer com que essas rodovias tenham esses implementos, tenham essas vias marginais, que são fundamentais para você segregar o tráfego de curta distância, o tráfego local, do tráfego de longa distância, dando aí realmente um ganho muito importante na questão da mobilidade. Candidato Tarcísio de Freitas, queria agradecer essa participação. Infelizmente a gente tinha mais perguntas para fazer, mas por causa desse tempo, desse atraso, a gente fica devendo. Mas agradeço mais uma vez essa participação do senhor aqui no CBN Campinas e obrigado por atender aqui a CBN. Olha, eu que agradeço, Flávio, a todos aí que nos acompanham na CBN. Parabéns pela iniciativa, né, de promover o debate, está sempre trazendo aí as propostas, as ideias, os esclarecimentos de cada um dos candidatos. É importante para a formação
de convicção. Obrigado e um bom dia a todos. Agradeço ao candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o primeiro a participar aqui da sabatina da CBN Campinas, como a gente já disse, na semana que vem. Está confirmado também, a partir das 10h40, Rodrigo Garcia, do PSDB. E no dia 22, na quinta-feira, o candidato do PT, Fernando Haddad, conversando aqui na CBN Campinas. São 11 horas, 1 minuto. CBN Eleições 2022.